Olá! Se você está assistindo esse vídeo é porque você se interessou em saber como funciona o DES e se o DES é para você. Bom, o meu compromisso aqui é trazer respostas para que você realmente sinta no seu coração, na sua alma, se esse é um lugar para você. Porque aqui a gente acredita nisso, eu acredito demais, que chegam até nós pessoas que realmente estão vibrando na mesma frequência, que estão buscando algo que a gente pode entregar. Então eu quero ser muito transparente com você em todas as informações. Por isso eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo para que você assista, talvez assista novamente e sinta no seu coração. Talvez você já até tenha decidido lá no seu íntimo, mas precisa de algumas confirmações e eu tô aqui para te ajudar, ok? Vou responder perguntas como: quais são as bases do DES? Quais são os pilares? O que fundamenta, né? Vou responder as perguntas como: é para você? Qual é o público? Você vai sair daqui, desse vídeo, tendo certeza se é ou não é para você, tá bom? Como que funciona o online? Como funciona o presencial? Quais as diferenças entre um e outro? Como é que vai funcionar os dois ao mesmo tempo? Tudo isso, quais as ferramentas que a gente usa no DES? Tudo isso a gente vai trazer para você. Também vou falar um pouco das expectativas que eu tenho também ao teu respeito. Como aluno, como aluna, tá bem? E eu quero que você fique à vontade também, mesmo depois do vídeo, de fazer as perguntas que talvez não tenham sido respondidas por esse vídeo, ok? Fica aqui a minha introdução e o meu carinho, então fica comigo até o final. Vamos lá! O que é o DES? DES se chama Desenvolvimento Emocional e Soluções Sistêmicas. Por que eu trouxe essas duas visões? Primeiro que, na verdade, tudo que eu faço, talvez, com certeza, se você ou você me conhece do Instagram, das minhas lives, ou se você não me conhece, você vai lá me conhecer, você vai ver que tem uma coisa muito forte dentro de mim, que é a minha espiritualidade. Então, assim, eu não faço nada, assim, do meu ego, da minha cabeça, do que só das técnicas e todas que eu aprendi nesses 20 anos de profissão, de trabalho. O que eu faço é tudo aquilo que vem de informação para ser feito, como esse método, ele é canalizado em oração, ele é respirado, é sentido, para que a gente possa validar. Então, ele vai a teste e aí a gente vai vivendo ele. Eu trabalho com constelação familiar há aproximadamente 10 anos, dou aula de constelação familiar há praticamente 10 anos, então eu trabalho um pouco mais. Já viajando o Brasil todo, fiz formação nas melhores escolas do Brasil e do mundo, fiz com o próprio Bert Hellinger na Alemanha. Então, a constelação familiar foi muito importante na minha vida. E como professora de constelação familiar, no tempo, eu usava muito só a constelação. Eu separava um pouco da psicologia, da minha visão mais prática de mundo, mais comportamental, que eu tive sempre muito essa pegada também. Então, como eu separei muito, chegou uma hora que eu percebi que não fazia sentido eu separar as duas coisas. E eu percebia o tamanho da dúvida que os meus alunos ficavam quando a gente não colocava nos institutos que eu participava como professora, a gente não colocava a psicologia junto e as visões mais antigas, né, que sustentam a constelação familiar. E aí isso gerava dúvida e eu percebi, não tem como separar. O dia que eu for fazer o meu método, eu tenho que realmente juntar as peças. Então você entender, desenvolvimento emocional. O emocional traz tanto a perspectiva da psique como a perspectiva da alma. Então a gente vai precisar entender um pouco como isso funciona. O DES vai trazer isso para você. E as soluções sistêmicas é com base na visão sistêmica e todo o aspecto sistêmico que as próprias constelações familiares nos permitiram para esse brilhante Bert Hellinger nos trouxe. Então o DES é desenvolvimento emocional e soluções sistêmicas com base nas constelações familiares de Bert Hellinger. Por eu ter estudado com ele, então eu venho da raiz. Acho muito importante que você entenda a profundidade da constelação, mas também a aplicabilidade da constelação juntando com outras ferramentas, ok? Então o DES, ele se sustenta em 4 bases essenciais, que é a minha visão de mundo, a minha visão de cura do meu cliente. Quando eu trabalhei com muitos clientes, milhares de clientes, eu sempre enxerguei o cliente como um todo, um ser humano integral. Eu não conseguia imaginar que uma dor emocional ou física tivesse apenas dor emocional com fundo emocional, dor física com fundo físico. Não. O ser humano é integral, ele tem aspectos físicos, emocionais, relacionais, sistêmicos e espirituais. E são essas bases que sustentam o DES. Eu vou olhar para aspectos da emoção, que é a psique, a mente humana, a cognição, a intelectualidade.
Então a gente precisa olhar para os aspectos de crenças, né? O arsenal de crenças, o mapa humano, utilizando aí ferramentas de visão de mundo, PNL e muitas outras coisas para enxergar o que o cliente, como o cliente enxerga, né? A gente precisa trabalhar a psique, que são todas as questões relacionadas à experiência de vida. Você vai aprender tudo isso no primeiro módulo já do DES, quais são as percepções de cada base. Você precisa saber que o físico, ele tem uma relação direta com tudo que você faz. Então, ele é o último estágio da dor. Tudo que vai para o físico é o estágio do inconsciente que não foi resolvido na alma, vai para o físico. Então, nós precisamos entender o que esse físico está falando. Você vai no DES perceber muitas experiências corporais. Você vai perceber o corpo, você vai aprender a perceber o seu corpo, a entender o que aquilo quer dizer. As dores que você sente físicas, as angústias, as emoções, os apertos físicos, né? O frio, o calor, todas essas sensações físicas, elas têm uma dimensão sustentada também na emoção, na alma, né? No sistema e no espírito. E você precisa compreender que tudo está interligado. E o DES traz essa grande vinculação de todas essas áreas. Elas não podem ser vistas separadas. Então, enxergo o psíquico, enxergo o físico, tem um módulo só de física, eu já vou explicar como funcionam os módulos, falando só da base. Tem o sistêmico, que eu preciso que você entenda como funcionam as constelações familiares, você precisa saber quais são as leis, né, as ordens do amor, as ordens da ajuda, a consciência as três consciências, a base da consciência leve e pesada, que é a boa consciência e a má consciência. Você precisa entender as teorias de Bert Hellinger, que na verdade a gente diz que são práticas da vida, né? Leitura sobre a vida, visão de mundo que ele nos trouxe através da constelação, e ele provou isso com os movimentos sistêmicos. Você precisa saber como funciona um representante, ou uma pessoa que está constelando, o que o facilitador faz, para você conseguir entrar nesse mundo e ter experiências dentro dele. Você vai ter muitos exercícios práticos para poder conseguir ter experiências de enxergar a própria alma. Então você vai fazer uma grande viagem para dentro de si para enxergar o seu inconsciente. Então os 6 módulos são para enxergar o seu inconsciente e, através dessa informação, cada uma delas você vai trazer um movimento, uma mudança na sua vida. Se não tiver mudança, não faz sentido. Então eu acredito nisso. Eu acredito na lei do movimento, você vai aprender isso já no primeiro módulo, que tem uma lei chamada movimento. Sem ela, não tem como ter resultado, a gente precisa do movimento. Então concorda comigo que não tem como eu ficar só observando o que aconteceu no passado, no inconsciente. Eu preciso dos aspectos comportamentais que a psicologia me traz, que a PNL me traz, que a visão do coaching me traz, que a psicologia positiva me traz, que a neurociência me traz, né? Que essa visão mais prática, mais comportamental, mais científica, ela é muito importante para que eu possa trazer um movimento prático de tudo aquilo que eu visitei no meu inconsciente, de tudo aquilo que eu consegui ver. Eu enxerguei a minha criança, enxerguei recursos nela, eu posso utilizar desses recursos para conseguir ter uma vida diferente, mais próspera, mais feliz. Poxa, eu vi isso com os meus próprios olhos. A partir do momento que eu vejo uma coisa, não tem mais como desver. Então eu vou fazer algo com aquilo. E é isso que o Deus faz com você. Ele vai fazer com que você enxergue de fato quem você é no espelho. Você vai ver além dessa aparência, você vai ver dentro de você. É o resgate da essência. Então tem um aspecto também espiritual. O sistêmico e o espiritual, eles se diferem. O sistêmico é assim. Eu vou enxergar através do movimento da constelação familiar a relação que eu tenho às vezes com os meus antepassados, como que por exemplo, a escassez. Como que a escassez, ela vibra dentro de mim com relação aos meus antepassados. Então a gente faz exercícios muito fortes, onde você vai enxergar os seus antepassados, você vai perceber onde é que está a conexão, você vai conseguir fazer a ressignificação de algo que você nem viveu. Então você vai olhar para a história e conseguindo honrar essa história, encontrando o seu lugar no sistema, você tem uma vida mais leve, mais próspera, mais feliz. Por quê? Porque você passa a olhar só para a sua vida e para o compromisso na sua vida com o futuro. Então o sistêmico, ele abrange toda a informação da tua linhagem consanguínea. Então tudo que veio antes de você, até você chegar aqui, que aqui habita o teu sangue, habita as tuas células, isso é muito lindo e muito sério. Então você vai olhar para esse lugar. Esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar é o espiritual. Não tem como, não faz sentido para mim não olhar para a espiritualidade. Eu costumo brincar, né? Quando você vai no banheiro, né, fazer o número 1 ou o número 2, cadê teu espírito? Ele não tá lá? Ó, deu um trovão aqui para ele confirmar. Ele não tá lá? Não tem como você desvincular do teu espírito.
Então, as pessoas elas querem separar demais as leituras sobre a vida e esquecem que nós somos seres espirituais. Como que eu vou separar isso? Não posso, eu tenho que enxergar qual é o lugar do meu olhar para a espiritualidade dentro desse trabalho. Então, por exemplo, se uma pessoa é um terapeuta, ele quer trabalhar com clientes, ele precisa entender quando que ele vai fazer uma intervenção espiritual, quando que a intervenção ela é mais psicossomática, quando que a intervenção ela vai ser mais no campo da constelação sistêmica, quando ela é mais psíquica. Ele tem que saber. Por isso que ele precisa viver na pele, você precisa sentir. Ah, Sheila, eu não quero ser terapeuta. Tá tudo bem, você vai sentir tudo isso e vai buscar curas profundas. O espiritual faz parte. Então tá, a base eu tô tentando resumir um pouco para não ficar tão extenso o vídeo, mas no primeiro módulo eu explico mais, eu tiro dúvidas, pra você entender onde é que você está pisando. Aqui a gente está falando de uma pessoa que está quase 20 anos fazendo isso, já 18 mil pessoas atendidas diretamente, fora os trabalhos em empresas, trabalhos coletivos, grandes trabalhos que eu já fiz, que eu nem contabilizo. Então assim, é muito sério e responsável o que eu vou trazer para você. Eu não sei trabalhar diferente. E eu tenho uma máxima dentro de mim que é assim, se um dia um aluno disser, alguém disser assim, eu estudei com a Sheila Ortiz, eu quero que aquela pessoa que for ser atendida por ele se sinta tão segura porque sabe que veio de uma escola séria. Esse é o meu compromisso. Isso é muito importante para mim. Então eu quero que você se sinta segura em relação a isso. Então a espiritualidade faz parte. Eu não tenho como negar a presença de Deus. E se você é uma pessoa que não concorda, que não gosta, que não quer saber, que acha que isso é uma baboseira, talvez não seja o desse, não seja para você. Agora, se você é uma pessoa que sente assim, puxa, eu não sei como chegar nesse lugar, talvez não tenha sentido para mim porque eu ainda não experimentei, mas eu tenho um desejo de conhecer um pouco mais, aí sim, o Deus é para você. Talvez você seja uma pessoa que já tenha experiências também espirituais, conhecimentos e queira organizar eles dentro de você. Aí sim, o Deus vai te ajudar. Vamos pensar agora, vamos conversar sobre como ele funciona? Então vamos lá. Como que o Deus funciona? São 6 módulos. A primeira fase Des. Como assim, Sheila? Existem 3 níveis Des. O primeiro nível se chama Des Self-Freedom. É uma fase mais voltada para o desenvolvimento do eu e a busca da autonomia do ser. Ou seja, é eu me curar mesmo, buscar ser mais leve, mais feliz na minha vida. Essa é a fase que nós vamos fazer em 6 módulos. Agora é sobre ela que eu vou falar. Ok? Depois dessa fase, tem o Des Advanced e o Des Trainer. O Des Advanced é para quem quer, assim, ficar expert na área e quer trabalhar com a técnica, com as coisas que eu faço e quer se aprimorar. Eu digo assim, aprimoramento. Essas pessoas querem ficar advanced, Querem ter um nível mais hard. Essas pessoas fazem módulos específicos para poder agregar dentro do seu currículo, dentro da sua jornada aí de terapeutas, enfim. Ou nem precisa ser terapeuta, às vezes dentro da sua própria profissão. Mas isso aqui é uma outra história. Eu vou explicar qual a diferença do Self-Freedom pro Advanced depois. E o trainer é aquela pessoa que quer ir muito além e quer trabalhar comigo, E aí essas pessoas, elas estudam mais para poder estar mais próximo, ter mais acesso e a gente buscar trabalhos conjuntos. Vamos lá. O Self-Freedom, como que ele funciona? São 6 módulos. O primeiro módulo, eu vou trabalhar, tem uma sequência lógica toda por trás. O primeiro módulo eu vou trabalhar a liberdade da criança, ou seja, aspectos da tua infância, aspectos de dores, situações que você viveu na sua vida que você nem lembra, mas você precisa olhar. Por quê? Porque afeta hoje a sua vida. Não é a ideia de cavocar lá atrás para poder ver se tem alguma coisa, não. É com base no que você vive hoje, com base nos sintomas que você já apresenta na sua vida, que nós vamos olhar com essa lente para o passado. Então você imagina que está com um problema no relacionamento, ou você está com um problema financeiro, ou que você está com um problema por não encontrar seu propósito, por você estar meio perdido, não se sente bem, tem baixa autoestima, tem insegurança, não consegue se expressar no público, tem necessidade de aprovação. Todos esses emaranhados, essas dores, tem uma sensação de rejeição, de abandono. E aí tudo isso, a partir do que você já vive hoje, é que nós vamos olhar para essa criança. E a criança, nossos trabalhos, traz o essencial. Então, a gente vai resgatar esse lugar mais saudável para que os recursos possam vir mais à tona. Então, é um lugar muito forte. Então, no primeiro módulo, você vai conhecer mais a constelação, os fundamentos, o DES, o que ele é, as bases. Tem a parte teórica, mas tem muita prática.
70% mais ou menos do DES é prática. É muito exercício, é muito choro, é muito olhar para dentro, é muito recurso próprio, mas tem que ser, ó, é muita coisa, muita ferramenta para você olhar. 70% mais ou menos você vai simplesmente viver e buscar cura mesmo, tá? Mas você precisa de teoria, você precisa saber o que você está fazendo. Então eu também trago teoria para que você se sinta também seguro. E também, se você quiser um dia trabalhar com isso, você também tem que saber o que está acontecendo, né? Vamos lá. Primeiro módulo, criança. Segundo módulo, essa criança, lembra qual a primeira experiência mais profunda que ela tem? Imediatamente com a mãe. Então eu trabalho todos os aspectos maternos, a função mãe. Função mãe que você sabe que representa como você lida com o dinheiro, se ele é mantido, como que você lida com a sua saúde, como que você... Toda a relação com afeto, com relacionamento conjugal, tudo isso precisa ser olhado para a mãe. Por quê? Porque a mãe é nosso primeiro relacionamento e nós temos traumas lá no útero da mãe já. Bom, eu vou explicar isso no DES. Enfim, você vai olhar para as questões da mãe. Acredite, 20 horas é pouco. A gente vai ter muita vida ainda para poder olhar para a mãe. Quando chega no terceiro módulo, a gente vai olhar para questões do pai. É como se você estivesse crescendo, sabe? Criança, olha para a mãe, aí de repente olha para o pai. É uma lógica psicológica. Olho para o pai, para questões do meu papai. E aí, a partir do pai, terceiro módulo, eu vou olhar para essa força dentro de mim, eu vou buscar reconciliações necessárias com o masculino dentro de mim, não importa se você é homem ou se você é mulher, você precisa buscar com essa força para prosperar, senão não tem como prosperar. Fiz o trabalho com o pai, no quarto módulo, pensa, eu fui pro meu pai, tomei a vida, né, no outro nível, eu vou pro mundo adulto, eu preciso experimentar a vida, então são relações pares, relacionamento conjugal, relacionamento com dinheiro, relacionamento societário, trabalho, esse é o quarto módulo. Então eu tô no mundo me movimentando. Quinto módulo, eu e a minha saúde física, todos os aspectos físicos, ali esse é o quinto módulo, é especial, porque é uma convidada especial que dá esse módulo junto comigo, que é a minha mãe. Ela é uma guru da área da saúde, então ela traz a medicina chinesa, a medicina germânica, ela é ortobiomolecular, acupunturista, trabalha há mais de 20 anos atendendo pessoas, então milhares de pessoas, ela tem muita experiência, então ela consegue olhar no teu olho e identificar pela microsemiótica, por exemplo, uma das coisas que ela faz, ela identifica no teu olho, ela identifica pelos teus traços físicos, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que está comendo muita carne, que está com sangue muito ácido, se você tem uma irritabilidade, ela já vai lá num ponto, ela consegue identificar dentro de todo o universo dela aquilo que a gente vai conseguir compreender dentro da medicina chinesa e juntando com a psicossomática, com a psicologia, com a visão espiritual, o quanto que o corpo ele expressa dores da nossa alma. E aí, ali a gente trabalha corpo, a gente trabalha o físico, a gente trabalha as questões, a nossa relação com o alimento, a nossa relação com o movimento, a nossa relação com o ar, a nossa relação com a terra, com o fogo, com a água, a nossa relação com o mundo terra. E aí, a gente precisa disso para poder a gente conseguir se movimentar. Então, a gente trabalha desbloqueios de pontos físicos, nossa, é sensacional. Esse é um dos modos que as pessoas gritam de dor física e depois que a gente grita de dor física, chora, dá uma liberação assim, nossa, eu não acredito que eu passei por isso e eu tô muito melhor. É impressionante, tá? E aí, ou seja, eu preparei meu corpo, eu tô olhando, através do meu corpo eu também vou enxergar que questões emocionais ainda estão ali, que precisam ser vistas, que precisam ser revisitadas, a gente trabalha isso muito, a gente trabalha a questão dos nossos órgãos, tudo isso, a gente faz até movimento sistêmico, constelação, eu já fiz constelação de órgãos neste módulo, é uma coisa espetacular. E aí, no sexto módulo, você vai ter um módulo da espiritualidade. Todos os módulos têm a questão espiritual junto, todos eu vou falar, todos eu vou trazer, mas o sexto, ele para mim é o suprassumo, cereja do bolo, é o módulo mais importante de todos. Todos levam a esse, que é você conseguir acessar a essência espiritual que você é dentro da realidade. E não saindo da realidade para isso, mas você acessar esse mundo espiritual, vivendo esse mundo espiritual na prática. Esse é o grande objetivo, traz esse despertar. Então, juntando todas as peças, eu estou trazendo o quê? Buscando dentro de mim a liberdade de ser quem eu sou realmente. E isso gera uma transformação não só na sua vida, gera uma transformação na sua relação interpessoal, gera uma transformação nos seus filhos. Aliás, para falar bem a real, tá? É tão incrível o que o DES faz que isso me toca profundamente. Porque a pessoa ela muda tanto que mesmo onde as pessoas não conhecem ela, o fato dela estar presente, a luz ela tá tão mais evidente
que as pessoas se aproximam, as pessoas elas começam a perceber que tem algo diferente em você. A tua presença muda a frequência do ambiente. Isso é muito incrível. Para mim, o despertar dessas almas, a sensação de nós juntos estarmos cada vez mais unidos para uma vida melhor, mais leve, mais feliz, é o que faz sentido para a minha vida. E eu espero que você sinta isso também no seu coração. Né? Não basta fazer um curso só porque eu quero aprender mais técnicas ou porque eu quero por curiosidade. Não. Lá no fundo, você sabe que quando você vai para um processo como esse, você vai ter que se entregar. Eu até brinco que quem não suporta se entregar, que não aguenta, tipo assim, não quero olhar para as minhas feridas, não quero olhar para as minhas sombras, não vai aguentar até o final. Por quê? Porque eu preciso admitir as minhas vulnerabilidades, eu preciso saber que eu preciso olhar para a ferida. E ela vai se curar. Porque uma vez cicatrizada, fica somente a marca, mas não dói mais. E aí essa é a minha função aqui. A minha função é te ajudar a cicatrizar e seguir para frente, bola para frente, ter uma vida mais próspera, mais leve, né? Uma vida sua e não uma vida trazendo toda a bagagem dos outros, uma bagagem dos antepassados, dos seus pais, daquela dor, onde você vai se esforçando na vida. Chega de se esforçar. A vida não é pra gente se esforçar tanto, a vida é pra gente viver com propósito, com vontade e velocidade. O resultado não é para ser lento, ele é para ser veloz. Por isso que o DES ele tem uma versão, ele é muito rápido. Os resultados eles são no primeiro módulo já. No primeiro módulo você já, meu Deus, vê as coisas de uma maneira diferente. É assim, uau! Se no primeiro módulo é assim, imagina os demais. Quase todos os alunos, eles falam para mim assim, no primeiro módulo. Eles chegam no final, me dão um abraço e dizem assim, todo o investimento já valeu neste módulo. E eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade. Eu mesma já investi em cursos paguei 12 mil reais por 2 dias que não fizeram nem metade do que esse módulo é capaz de entregar. Então eu sei como é que é, sabe? Então as pessoas, elas conseguem sentir na alma a verdade no que eu falo. Porque eu sou legítima, sou transparente e você vai cada vez mais acessar isso em mim, conhecer que todo o meu conhecimento está ali disponível para você, beleza? Então aí é o formato do DES. Sheila, para quem é? Qualquer pessoa, nós temos 2 universos aqui. Qualquer pessoa que quer se desenvolver, não importa a tua profissão, não importa o que tu faça, se você quer cura, é o DES que você precisa. Sheila, eu não sei por onde começar, eu preciso me curar, eu nunca fiz nada na minha vida. O DES também é para você. Eu já estou em processo de desenvolvimento, mas eu quero uma coisa muito punk, que seja muito forte. O DES é para você. O DES é para cura. Sheila, mas eu já sou terapeuta, já trabalho há 20 anos nisso, sei lá quantos anos nisso, eu já tive várias alunas terapeutas. Aliás, a última turma que a gente fez inteirinha foi de terapeuta praticamente, só tinha acho que uma pessoa que não era. Então o que acontece? Você, Sheila, eu já sou terapeuta, que vai para mim? Claro que é. Por quê? Porque você vai viver novas experiências, ferramentas diferentes aplicadas de um jeito que você ainda não viu. Como que você integra isso? Como que você faz isso e aplica nos seus clientes? Você vai utilizar como terapeuta essas técnicas todas em você. E então você vai sair dali e você pode já na primeira semana, se você já é terapeuta, na primeira semana o que você aprendeu no módulo, você já aplica nos seus clientes. Agora, se você não é terapeuta e nunca trabalhou com isso, você não vai sair curando os outros no primeiro ou segundo módulo, nem no sexto. Você vai se comprometer em fazer os níveis avançados. Mas eu já sou terapeuta, já atendo, já tenho uma agenda lotada. Posso usar? É evidente que pode, deve. Faço questão, porque assim você vai ter muito mais retorno financeiro, mas mais do que isso. Você vai ter muito mais resultado, a tua agenda vai lotar ainda mais, você inclusive vai aumentar o preço dos seus atendimentos, porque o nível de bagagem que você adquiriu é muito maior. E o resultado é muito mais rápido, então você acaba cobrando mais caro. E isso é uma coisa que acontece mesmo. E as pessoas se sentem muita vontade de comprar mais caro, porque sabem que tem muito para entregar. Então vamos lá. Para se desenvolver, todos. Para quem já é terapeuta, ok. Por quê? Porque você vai aprender muito e você vai aplicar o que você aprende ao longo do caminho. E para quem não sabe nada, ok. Para quem é engenheiro que não pensa disso, ok. É para toda pessoa humana que quer chegar num outro nível. Quando eu digo humana, porque tem pessoa que não é humana, né? Vocês já viram? Tem gente que tá vivendo robótica. Tem pessoas que querem se humanizar. Todo ser humano que quer buscar dentro de si quem realmente ele é, o DES é para você. Ok? Sheila, eu quero me formar terapeuta. Posso fazer o DES? Deve fazer o DES.
quero trabalhar com isso. Você faz o DES e depois você faz os módulos que eu te indico, o módulo avançado, você vai fazer avulso, começa já fazendo esse, fazendo aquele. Eu vou te dizer também cursos que eu acho interessante você fazer. Se você quer, eu te dou o caminho. Você vai ter muito mais acesso a mim, porque nós vamos estar caminhando juntos nesses 6 meses. E aí você vai estar comigo aqui, ou então no online ou no presencial, mas você tem acesso a fazer perguntas, acesso a relacionar-se comigo. Muitas vezes eu formo amigos, eu capto pessoas dentro do DES. Um terapeuta, por exemplo, que já é terapeuta e vai fazer o DES comigo, esse terapeuta muitas vezes entra para a minha equipe. Ele vira monitor, eu indico ele para os meus clientes. Então, esse terapeuta acaba ganhando muito mais, porque ele vai querer trabalhar. Mas comigo tem gente que nunca foi terapeuta, não imaginava ser e está trabalhando na minha equipe. Por quê? Porque começou a fazer o DES, começou a querer se fortalecer mais, fez os avançados, começou a atender, teve resultado. Eu percebi o potencial e coloquei na minha equipe. Então, tem muita gente que fala assim, posso ser staff no teu evento? Não. Quem decide quem vai ser staff sou eu, porque eu preciso de qualificação. Não é quantidade de gente ajudando, é qualificação. E aí, a pessoa, quando ela começa a ter essa visibilidade, ela tá lá, tá junto, ganhando experiência, para ela estar na vida dela, numa imersão, no consultório, é melhor ainda. Concorda? Vamos lá. Então, eu falei sobre a visão, falei sobre os módulos, as ferramentas que a gente utiliza. Então, a base é a constelação familiar, a gente usa muito a PNL, psicologia positiva, a hipnose, regressão. A gente utiliza... Sheila, eu tenho medo disso. Não te preocupa. Nada vai ser enfiado goela abaixo e tudo vai ser explicado. Não te preocupa. Aquilo que às vezes é medo, é bloqueio, é só medo. Você vai entender que isso funciona mesmo. O que eu usar nos meus clientes é porque eu sei que funciona, validei, tá? Então a gente utiliza intervenções espirituais, a gente usa sim, a gente usa a visão da mecânica quântica, a gente usa a visão da psicologia positiva, a visão enfim, da constelação que eu já falei. A gente vai utilizar o universo, todas essas ferramentas que já compreende dentro dessa visão de mundo que eu trouxe esses 4 pilares, tá? Então ele é muito completo, muito completo. Bora lá. Já falei, então não vai poder sair aplicando. O que não é sair aplicando? Vou fazer o primeiro módulo, vou sair aplicando. Se eu não sou terapeuta já, eu não vou fazer isso, não faz sentido. Vamos fazer. Diferenças do online e do presencial. Qual é a diferença do online para o presencial e como vai funcionar dessa vez? O online, ele vai funcionar da seguinte forma. Você precisa estar com outra pessoa na sala. Ai, Sheila, isso vai dificultar a minha vida. Vai, eu sei. Só em eu falar isso tem gente que já não vai entrar no DES, eu sei. Mas eu preciso te falar uma coisa, eu quero discutir isso. Dentro, assim, do fundo do meu coração, eu preciso te falar uma coisa. O DES nunca seria online. Porque o jeito que ele acontece tem muitos recursos físicos que a gente usa. Então ele nunca seria online. Só que assim, tem muita gente me pedindo online, muita gente, já há mais de 1 ano, tá? 2 anos me pedindo, tem que trazer para online. E eu sempre dizia que não. Até o momento que eu parei para uma oração e falei, Deus, ok, tudo está indo para online. Como eu posso levar ele para online? O Senhor sabe, eu disse para Deus no meu coração, que o DES ele tem aspectos físicos. O que eu faço? Como eu posso adaptar ele para online? Eu conheço muita técnica para a gente conseguir trazer recursos físicos. A pessoa sozinha já consegue muita coisa. Mas tem alguns exercícios no DES que são muito valiosos. E eles merecem uma companhia de alguém para você fazer junto com a pessoa. E também pelo nível de profundidade. É muito bom ter alguém para contar ali do lado. É muito legal. Então, foi aí que veio uma visão no meu coração. Eu visualizei essa sala aqui presencial. Eu estou aqui na sala em Alphaville. Tem uma sala presencial, que tem pessoas que vão vir no presencial. Você pode vir no presencial. Tem pessoas que não conseguem chegar no presencial, que estão morando lá em Portugal, que estão morando nos Estados Unidos, mas querem fazer. Então, qual é a minha sugestão? Que você reúna pelo menos mais 1 ou 2 pessoas, vocês assistam no mesmo ambiente. Sheila, mas assim, na minha cidade não tem ninguém. Mas será que numa cidade vizinha não tem? De repente, uma cidade vizinha, 100 quilômetros de distância, combina, os módulos já estão definidos, já tem datas. Vocês combinam de dirigir até lá, pegar um ônibus, que seja, até uma cidade vizinha para se reunir uma vez na casa de um, uma vez na casa de outro, no espaço, sei lá, de um, de outro. Vocês vão formar coesão. Os grupos do DES trazem amizades profundas. Por quê? Porque ele é um trabalho profundo, tá bom? Então, assim, o online precisa da tua percepção. Precisa que você entenda por que ele é desse jeito, para você ter a melhor qualidade possível, tá bom? É isso que eu quero de você. Agora vamos lá.
Tem uma outra situação. Sheila, eu não consegui ninguém. Eu moro na Índia, não tenho nenhum amigo que queira fazer. De verdade, eu realmente quero muito fazer o DES, mas não consigo fazer com outra pessoa. Eu vou dizer uma coisa de todo o meu coração, porque eu sou comprometida com a seriedade do meu trabalho. Você não vai aproveitar 100%. Tá bom? Se você quer fazer, eu não vou te impedir. Mas você não vai aproveitar tudo, você vai ficar com um pouco de inveja do que os outros vão estar fazendo lá e você assistindo. Mas você vai poder aproveitar muito. Mas eu não sei, não posso nem medir o quanto que também você não vai aproveitar. Vai ter momentos que você não vai fazer exercício. Vai ter um exercício lá que precisa ser físico, onde tem que tocar, tem que puxar, tem um monte de coisa lá. Esse exercício ali você não vai poder fazer, porque não tem ninguém. Tem um exercício no 5º módulo, por exemplo, que é de desbloqueio físico, que você tem que tocar, desbloquear um ponto. Você aprende muitos pontos físicos. E aí tem muitos desbloqueios físicos. Tem coisas que você consegue fazer em você, que isso aqui é um ponto, por exemplo. Tem vários pontos que você pode fazer em você, mas tem pontos que não. Tem pontos que precisaria de alguém tocar para poder saber a profundidade e você poder chorar. Você poder sentir aquele ponto, deixar aquela energia sair. Então, uma outra pessoa fazendo em você, faz primeiro, você chorou, esvaziou, ok. Aí depois troca os exercícios, a outra pessoa faz. Você tem noção do tamanho da cura que é? Só fazendo para você ter noção. Então, assim, Sheila, eu quero fazer o online, eu não tenho ninguém, mas eu ainda assim quero fazer, quero arcar com isso, né? Esse prejuízo é meu. Tudo bem, eu respeito você, eu não vou te impedir. Mas se você conseguir alguém, que seja seu marido, sua esposa, que seja um filho adulto, que seja um vizinho, juntem, façam, tá? Faz uma outra pessoa adquirir o curso com você e façam. Tá bom? E o presencial é presencial, é Alphaville, aqui em São Paulo. Alphaville é uma cidade, na verdade é um bairro dentro de 2 cidades, chamado Barueri e Santana do Parnaíba. Alphaville é um conceito de bairro que fica, nossa empresa fica dentro da parte de Barueri, bem no centro de Alphaville que a gente tá. E é um lugar muito fácil acesso, tem restaurante em vários lugares, tem hotéis por perto, é super tranquilo. Não é super caro como todo mundo acha que é, porque ele é um lugar muito rico, realmente. Alphaville é um dos lugares mais ricos do Brasil. Eu brinco que é um dos lugares que tem maior quantidade de Porsche por metro quadrado. É uma cidade muito rica mesmo. Tem uma frequência muito elevada. Por isso que vale a pena você se organizar para estar pelo menos um módulo, se você vai fazer online, no presencial. Mas vamos lá. Posso ser sincera? De todo o meu coração? A melhor coisa é você fazer presencial. Sheila, mas eu vou perder no online? Não vai perder no online. Mas o presencial, se você puder fazer presencial, faça, tá? Tudo que é presencial tem mais calor. Você sabe disso. Vai investir mais? Vai ter que se deslocar mais? Vai. Mas você sente. Se para você neste momento é presencial, vem no presencial. Se você para você nesse momento é online, vai para online, tá bom? Mas simplesmente, se você tá aqui até agora, você tá assistindo tudo isso, eu acho que sua alma já sabe. Vem fazer o DES. Deixa eu, com o meu coração, olhar para o teu coração. Se é uma coisa que para mim é essencial, não importa o tamanho da turma, eu sempre vou olhar em unidade. Eu vou olhar para você, eu vou te chamar pelo nome, eu quero ver para a sua alma, a sua dor, a sua ferida. E eu vou ajudar você na sua dinâmica. Eu tenho uma equipe maravilhosa, eu vou ter uma equipe só online, eu tenho uma equipe no presencial. A equipe é de gente treinada. Ninguém passa desapercebido, ninguém fica na dor, tá bom? Você vai estar no grupo de WhatsApp, você vai poder falar sobre o que você está sentindo lá. São 6 meses de convivência e para mudar a tua vida completamente. Você vai, com certeza, assim, 10 anos da tua vida, você ganha. Você antecipa muita coisa que você conquistaria daqui 10, 12 anos. Você vai antecipar porque está decidindo se curar agora. E se tem uma coisa que queima no meu coração, é quando uma pessoa assume uma decisão e ela não vive de condições. Ela assume uma decisão e ela vai, faz um movimento, é inevitável a colheita. Eu vejo isso em alunos que sofreram para conseguir fazer o curso, sofreram para pagar, sofreram para se deslocar, enfrentaram encrenca para poder fazer, mas em compensação, o resultado é algo que me faz chorar. Porque quando eu vejo alguém chegando em níveis assim, eu fico muito feliz. Inclusive ajudando outras pessoas já. Eu vejo cada coisa. E eu vejo por mim. Na minha vida também eu tive que decidir, me posicionar
me movimentar. Nem sempre eu tinha condições. Tinha vezes que eu, financeiramente mesmo, eu me lembro quando eu fui para a Alemanha para fazer o curso Bert Hellinger, eu não tinha todo o dinheiro guardado. Eu simplesmente tomei a decisão e comprei as passagens. E eu pensei, depois que eu comprei, eu meti pressão em mim e comecei a trabalhar mais e fazer mais coisa para poder começar a ter dinheiro para poder comprar euro. E aí depois eu fui indo para poder ganhar dinheiro, para ter dinheiro, para poder me localizar lá, né, pagar hospedagem, essas coisas todas. E fui indo. E no final das contas eu me lembro, Deus é tão maravilhoso que tudo coopera para o bem. Então, o que aconteceu? Eu voltei da Europa com 500 euros ainda. Uau, nunca vou esquecer isso. A gente, quando está no propósito, também é abençoado. Lembra disso. Mas a gente precisa tomar decisões. Quero dizer que você pode contar comigo. Estou aqui. E vai ser um prazer enorme ter você no DES.